Louvado seja o nome santo e precioso do Senhor. Temos trabalhado há muitas e muitas quartas-feiras orando em Gênesis, a série que temos aqui elaborado. Todas as vezes que encontramos uma oração no nosso caminho, paramos, examinamos aquela oração e partimos adiante. Chegamos no capítulo 32 de Gênesis 32, eu queria ler apenas como gancho para nossa reflexão. Nossa reflexão será de duas partes. A primeira parte nesta quarta-feira, o material é muito rico, o material é riquíssimo. Eu vou precisar de mais tempo para explorá-lo todo, mas eu vou considerar Jacó, um pedaço da vida de Jacó. E aí, então, na próxima quarta-feira, vou terminar com a ajuda do Senhor. Gênesis 32, 26. Esse texto é um texto enigmático, um texto misterioso. Esse texto retrata um encontro de difícil entendimento entre Jacó e o anjo do Senhor. Gênesis 32, 26. Quantos tem Bíblia quantos tem a inerrante? Ótimo. Vale a pena sublinhar esse texto, principalmente por causa da resposta na parte final do versículo 32. Quando eles estão agarrados um com o outro, aquele estranho, e Jacó agarrado com ele naquele puxa-encolhe, e o homem diz: deixa-me ir, porque já subiu a alva, o sol se sobe. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. O encontro é um encontro misterioso do patriarca com o anjo do Senhor. Isso fica claro em Oséias, que a gente vai ver quarta-feira que vem. Oséias deixa isso explícito. Mas esse encontro é simbólico para todos os cristãos, todos os crentes, de Gênesis até Apocalipse, do que é que Deus deseja fazer com todos nós. O mesmo que Deus fez com Jacó, Deus deseja fazer com todos os seus servos, comigo e com você. É nos quebrantar. Nós começamos a vida cristã com uma opinião um tanto alta de nós mesmos, achando que somos inteligentes, somos capazes, somos grandes, e que Deus tem muita sorte de nos ter na obra dele. Mais ou menos assim que muitos de nós começamos. E Deus vai fazer um longo trabalho conosco, para mostrar, como Paulo diz, que a carne de nada aproveita, mas o Espírito faz todo o trabalho. Que a obra é do Senhor e que nós somos apenas humildes servos. Para tanto, o Senhor nos submete a testes e treinos. Todo servo do Senhor que vai desenvolver, aceitou a Cristo, vai entrar agora na escola do Senhor. Não há exceção. Deus testa e treina seus servos a fim de quebrantá-los para usá-los de forma poderosa. Se você examinar a história da igreja, não apenas nas páginas do Velho e do Novo Testamento, mas se você examinar a história da igreja, Spurgeon, Wesley, Moody, todos os grandes servos do Senhor que foram poderosamente usados pelo Senhor, eles foram quebrantados pelo Senhor. E uma vez quebrantados, o Senhor os usou poderosamente. O Senhor não usa homem orgulhoso. O Senhor usa apenas aqueles que Ele testa e treina.
exemplos desse treinamento, Jacó é um, mas exemplos deste treinamento poderiam ser multiplicados ad nauseam. Abraão foi duramente testado, teve que esperar 1/4 de século para receber a promessa. E por fim, Deus o testou, pedindo que ele entregasse o seu queridinho no altar. Mas ao final do teste, ao final da prova, ele foi o único homem nomeado o amigo de Deus. O único personagem bíblico, Isaías 41:8. Isaías 41:8. Abraão foi tido ao final da sua trajetória como o amigo de Deus. José, terrivelmente testado e provado pela inveja dos seus irmãos, pela escravidão para onde foi vendido, mentira da esposa de Potifar e finalmente apodreceu na cadeia. Porém, o Senhor tinha alguma coisa espetacular para ele, mas não sem antes ser provado, ser testado. Esse é o ponto. Primeiro entra na escola do Senhor, e aí passa pela escola, aí o Senhor então usa poderosamente. Vocês sabiam que o livro de Salmos fala sobre José? Poucos crentes sabem disso. O livro de Salmos diz explicitamente o que estava acontecendo com José do Egito. Salmo 105:19, você conhece esse texto? Diz a respeito de José do Egito, Salmo 105:19. Até o tempo que chegou a palavra do Senhor e o provou. Ele ficou na cadeia até o tempo que o Senhor achou por bem tirá-lo de lá. Ele estava inocente. Imagina o que estava passando pela cabeça de José, hein? Nunca fiz nada de mal. O que eu estou fazendo apodrecendo aqui nesse calabouço? Mas o Senhor estava testando o seu servo. Moisés foi duramente testado durante 40 anos de ostracismo, comendo pó no deserto. Eu imagino que Moisés não tinha mais nenhuma perspectiva, até porque ele saiu do palácio, criado no berço de ouro, herdeiro de Faraó, um dos generais. A Bíblia diz em Atos que ele era douto em toda a ciência do Egito. Com certeza um matemático tremendo, porque os egípcios eram grandes matemáticos. E naquele meio culto, naquele meio ali na Universidade do Cairo, ele foi reduzido ao que os egípcios detestavam, que era pastor de ovelha. Por isso os egípcios não comiam com pastor. Porém, ao final da escola do Senhor, ao final do teste, Moisés foi usado poderosamente e se tornou o maior instrumento do Antigo Testamento para a honra e glória do Senhor. Ele se tornou depois aquele homem forte que matou um egípcio com 40 anos na sua impetuosidade, na sua força. Aquele homem, diz a Bíblia, se tornou o mais manso de todos os homens da terra. Números 12:3. O mesmo padrão de lutas, o mesmo padrão de testes e provas podem ser vistos, repito, através das páginas da Bíblia. Davi, 17 anos correndo para não ter confronto com Saul. Davi, que ao sair fugindo de Absalão, quando Shimei estava jogando pedra, quando Shimei, um plebeu, estava amaldiçoando e jogando pedra nele, um dos capitães disse: deixa eu ir buscar a cabeça dele. Só uma palavra tua eu vou pegar.
eu vou cortar a cabeça dele e trago aqui para ti. E Davi, descalço, humilhado, disse: não, isso que ele está dizendo é coisa do Senhor. Na escola do sofrimento do Senhor. Jó, Elias, que desistiu de viver por causa de Jezabel. Daniel, que sofreu a inveja dos seus pares e acabou na cova dos leões. Jeremias, que escreveu um livro inteiro de lamentações e choros da escola do Senhor. Ezequiel, que perdeu a sua esposa e foi dito pelo Senhor que ele não deveria derramar uma lágrima. Oséias e todos os santos que foram grandemente usados pelo Senhor, entraram na escola do Senhor, foram graduados na escola do Senhor. Deus também nos testa coletivamente. Deus não testa apenas a pessoa, mas Ele testa grupos. Foi isso que Ele fez com Israel, durante toda a peregrinação no deserto. Logo no começo da peregrinação de Israel, do povo de Deus, em Êxodo 20, quando da entrega do decálogo, os hebreus dizem a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que não fale conosco Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, Deus veio testá-los, para que o temor de Deus esteja sobre vocês e os livre de pecar. Deus estava provando, testando o povo. 40 anos depois, no final da jornada e no discurso de despedida de Moisés, nós ouvimos belíssimas palavras do legislador, já no final dos seus dias, em Deuteronômio 8, 15 a 18, belíssimas palavras. Vale a pena você olhar essas palavras e marcá-las na sua Bíblia. Parte do discurso final de Moisés, Deuteronômio 8, 15 em diante. Ele fala a Israel: Ele, o Senhor, os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los. O objetivo era teste, era prova, para humilhá-los e testá-los, a fim de que fosse tudo bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a minha mão ajuntaram para mim toda essa riqueza, se referindo ao gado, aos carneiros, às vastas manadas que Israel vinha trazendo do Egito. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Moisés está dizendo a Deus para o povo, e dizendo que aqueles 40 anos foram apenas teste, prova, para ver que tipo de gente seria o povo. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. O Senhor testa a sua igreja. 1 Coríntios 11, 19, nos testa coletivamente. Diz Paulo: e até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados, os testados, se tornem manifestos entre vós. Então Deus testa o seu povo, Deus testa a mim e a você, todos nós, eu e você, estamos na escola do Senhor. A vida de Jacó, como a vida minha e sua, é uma vida de prova. Ele inicia a sua existência tentando suplantar, tentando derrubar, tentando enganar seu irmão Esaú. Daí o seu nome Jacó, enganador, suplantador. Jacó quer dizer aquele que suplanta, aquele que agarra. Ele é o agarrador. Me dá, eu quero.
Lemos logo do seu nascimento, em Gênesis 25, 26. Gênesis 25, 26. Depois saiu seu irmão, o 25 fala sobre o nascimento de Esaú, agora Jacó. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, o agarrador, o suplantador. 20 anos depois, ele engana o irmão Esaú e depois engana seu próprio pai. Lemos isso em Gênesis 25, 29 em diante. Muito estrategista que era, vendo que seu irmão estava chegando em casa com fome, ele preparando o ensopado, Esaú chega faminto e disse: dá-me um pouco deste ensopado vermelho, estou faminto. Jacó disse: venda-me primeiro o teu direito de primogenitura ou de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale isso? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Desta forma, Jacó agarrou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. Primogenitura envolvia dois direitos, 2 pontos: o direito de ser o sacerdote do lar, Êxodo 4, 22, e o direito à dupla porção da herança da família, Deuteronômio 21, 17. Depois de agarrar o direito à primogenitura, ele engana juntamente com sua mãe, ele engana Isaac e Esaú, ao roubar a bênção que deveria ser dada a Esaú. Isaac já cego, história muito conhecida de vocês, Isaac já um tanto cego, diz que o seu irmão Esaú, o seu filho Esaú, que era o preferido dele, fosse caçar, trouxesse uma caça gostosa, conforme ele gostava. Depois de comer, ele iria se despedir, pois achava que a morte estava próxima, abençoando o seu filho primogênito. Rebeca ouve a parada, e quando Esaú vai caçar, ela manda seu filho queridinho Jacó pegar 2 cabritos da manada e trazer-lhe. Ela prepara rapidamente um guisado, veste com o coluio de Jacó as roupas de Esaú e recebe a bênção do pai. Isso traz grande revolta e ódio no coração de Esaú. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Esaú está se consolando com a ideia de matar-te. Ouça, pois, o que te digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã, fique com ele algum tempo, até que passe o furor do teu irmão. Quando teu irmão não estiver mais irado contigo e esquecer do que você lhe fez, mandarei buscar-te, porque perderia eu 2 filhos em um só dia. Gênesis 27, 36 a 45. O fato é que Jacó de novo agarrou a bênção do seu irmão. Havia agarrado o calcanhar, havia agarrado a primogenitura, agora ele agarra a bênção. Por causa disso ele foge, então vai para a mesma cidade de onde sua mãe veio, na distante Padã Arã, ali onde Rebeca havia crescido, para encontrar uma esposa para si e para fugir do ódio do seu irmão mais velho. No meio do caminho, diz o texto, um texto belíssimo, o texto de Gênesis é um texto belíssimo, cheio de simbologia. Diz que no meio do caminho ele chega em um lugar para passar a noite, e diz o Espírito Santo: o sol
já havia se posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo debaixo da cabeça, deitou-se para dormir. Gênesis 28, 11. Há um contraste aqui entre o pôr do sol que agora acontece na vida de Jacó e o nascer do sol 20 anos depois no Val de Jaboque, que nós lemos no começo do nosso sermão, Gênesis 32, porque já subiu a alva. Há um hiato aí. O sol se põe de forma alegórica na vida de Jacó, e ele vai adentrar na escola do Senhor. Ele vai entrar quando apagam as luzes, aí para os próximos 20 anos. Ele vai entrar numa fase de tremendos testes e provas, debaixo do tacão do seu sogro Labão. A graduação dessa longa prova se dará ao final de 20 anos, quando Jacó se tornará Israel. Até aí ele continua sendo enganador, Jacó, mas ele se tornará príncipe de Deus, Israel, mas não sem antes passar pela prova, pela disciplina, pela escola do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Faz sentido o que eu estou tentando comunicar com os irmãos? Jacó havia recebido a bênção de seu pai, mas ele precisava de muita disciplina para vir a se tornar a pessoa que Deus queria que ele se tornasse. É possível que Deus tenha bênçãos 1000 para mim e para você, porém elas precisam ser acompanhadas de disciplina na escola do Senhor. Só assim, o Senhor nos disciplinando, nos moldando, nos ensinando, é que a bênção virá. Eu estou falando aqui de bênção espiritual, o tipo de homem e de mulher que o Senhor quer que a gente se torne, o tipo de caráter que Deus quer forjar em mim e em você. Nosso Pai está muito mais interessado em moldar o nosso caráter do que nos dar coisas, nos dar bens. Vai notar que, embora Jacó fosse o enganador, Deus o havia escolhido. Deus havia escolhido Jacó para ser o portador da bênção prometida a Abraão, da bênção prometida a Isaac. Te farei uma bênção para todas as famílias da terra, possuirás toda essa região, e mais importante, na tua geração, o teu descendente que virá, abençoará o mundo inteiro. Que bênção sem tamanha, que bênção sem medida. Deus havia escolhido Jacó, embora ele fosse um patife. Nessa noite que ele se deita para dormir, ele sonha com uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diz o texto, por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor. Em sonhos, Deus fala com ele em sonhos: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti, a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, por meio de ti e de tua descendência serão benditas todas as nações, todos os países do mundo, e viria o Messias. Era o Cristo que viria 2000 anos depois, descendente de Jacó, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Eis que estou contigo, diz o Senhor, naquela noite misteriosa, naquela noite de fuga. Guardarei-te por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tenha falado. Deus é soberano em suas escolhas. Ele toma as suas decisões de acordo com a sua soberana vontade,
e não de acordo com seus méritos. Vocês já notaram que não foi Esaú que enganou Jacó, foi Jacó que enganou. Seria mais lógico o Senhor escolher Esaú, mas não, Ele é soberano. Deus é soberano, isso não é teoria. Deus escolhe quem quer, faz como Ele quer. Você já parou para pensar do porquê do Senhor ter escolhido você? Eu já pensei nisso, pois tenho consciência da minha indignidade passada e dos meus defeitos presentes. Contudo, Deus é soberano. Ele escolhe quem quer, Ele escolhe quando quer, Ele escolhe como quer. Deus é Deus. Romanos 9:15, um texto poderosíssimo sobre a soberania, sobre a vontade de Deus. Vocês conhecem esse texto? Romanos 9:15-21, porque Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Desta forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso diz a Escritura ao faraó: eis o motivo que te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás talvez, por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? O interlocutor imaginário que Paulo traz diante dessa suposta arbitrariedade de Deus. Mas aí Paulo responde: mas quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Porventura o vaso de barro não pode dizer ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e um vaso de uso vulgar? Então Deus é soberano. Ele te escolheu, por isso que você foi salvo, não por mérito teu, ou por bondade, ou por beleza, pela sua soberania. Porém, uma vez que Ele nos salva, imediatamente inicia o processo de treinamento. Imediatamente inicia as provas e os testes para mim e para você. Nós precisamos responder em submissão e mansidão ao treinamento do Senhor. O apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos nós mesmos confirmar a nossa eleição através de uma resposta diligente e fervorosa. Lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10: portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca tropeçareis. Quando Jacó acorda no outro dia, daquele lugar tremendo, ele diz que terrível é este lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Ele deve ter ficado perplexo: como que eu, um vira-lata, fugindo do engano do meu irmão, Deus pode ter falado comigo? Como é possível isso? Ele deve ter ficado muito se questionando: por que Deus falaria comigo? Que lugar tremendo é esse? Levantou-se cedo pela manhã, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e pôs como coluna e derramou azeite em cima e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Betel viria a ser um local cheio de simbolismo, cheio de significado na história por vir de Israel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. Ele retorna, antecipando, ele retorna a Betel 25 anos depois.
Neste primeiro encontro com Deus, o foco ainda de Jacó é totalmente carnal: pão, vestimenta, proteção e dízimo. Posteriormente, 20 anos depois, no Vale de Jaboque, ele vai querer uma coisa só: ele vai querer o Senhor. Eu não te deixarei se tu não me abençoares. Ele passou pela escola do Senhor, e agora essas coisas materiais perderam o foco, e ele quer o Senhor. Mas ele ainda está na escola do treinamento, ele está começando o treinamento. Depois de 20 anos de provações e testes, após o árduo treinamento na casa do seu sogro, a horrenda ameaça de Esaú com seus exércitos, tudo que Isaac vai querer é o Senhor. Nesse período que inicia de Jacó com seu sogro, quando ele chega na casa do sogro, que viria a ser o sogro, ele se candidata a trabalhar 7 anos pela filha Raquel, mas na noite de núpcias, Labão o engana com a filha Lia. Eita, Jacó encontrou o enganador. Jacó encontrou agora o parceiro dele. Tu enganastes, tu pintastes o 7, agora o Senhor vai colocar alguém aí que vai fazer a mesma coisa contigo. Gênesis 29, 25. Aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: o que fizeste comigo? Por que fizestes isso? Não tenho te servido por Raquel? Não te servi 7 anos? Por que me enganaste? Por quê? Tu enganaste o teu pai lá atrás, né? Tu enganaste o teu irmão lá atrás. Por que me enganastes? Perguntou Jacó, seu sogro. Jacó finalmente encontra alguém mais astuto e mais enganador do que ele. Nos anos seguintes, Labão mudará o salário de Jacó, pasmem, 10 vezes. 10 vezes ele vai enganando, numa luta tremenda com Jacó. Com a bênção do Senhor, Jacó prospera enormemente, apesar dos esforços do seu sogro, na porfia do engano. Por fim, a situação de Jacó, diante da família de Labão, fica completamente insustentável, por causa da inveja dos filhos de Labão, seus cunhados, e da hostilidade do próprio sogro. Olha aí Gênesis 31, de 1 a 7, olha como é que ficou para o lado do final dos 20 anos de teste na casa do sogro. Gênesis 31, de 1 a 7. Então ouvia Jacó as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais para ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: volta à terra dos teus pais, e a tua parentela eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia no campo, para junto ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo esforço tenho servido vosso pai, mas vosso pai me enganou, e mudou o salário 10 vezes. Puxa vida, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Isso que é lindo. Deus não permitiu. Jacó vê a mão de Deus naquele sofrimento. Deus está me treinando. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou, mas Deus está me treinando. Isso aí
externamente, internamente. Durante os 20 anos, Jacó enfrenta problemas gravíssimos dentro de casa. Raquel arde em ciúmes pelo fato de Lia engravidar sucessivas vezes e ela não. Para vingar-se, Raquel faz com que Jacó engravide sua serva Bila. Vemos isso em Gênesis 30, de 1 a 8. Essa é uma porfia dentro de casa, é uma luta dentro de casa. Gênesis 30, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e assim eu receba filhos através dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher. Jacó a possuiu e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. E disse Raquel: julgou-me Deus e ouviu a minha voz e me deu um filho, e por isso chamou de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: marque as minhas palavras, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci. Com graves lutas tenho lutado contra minha irmã. Inferno dentro de casa. Lia reage ao ver a casa de Raquel começa a crescer. Lia reage e entra na peleja através da sua serva Zilpa. Lemos em Gênesis 30, 9 em diante: vendo, pois, Lia que cessara de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, deu a Jacó, deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó, e disse Lia: afortunada, chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa outra vez, um segundo filho. Então disse Lia: para minha alegria, porque as filhas me terão por feliz. E chamou-lhe Asser. Uma queria porfiar para ver qual casa crescia mais em descendentes. As lutas internas continuam. Envolvimento de filhos na briga das mães e sentimentos de vergonha são as consequências. Gênesis 30, 14. Em frente foi Rúben era o filho mais velho. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras, é um tipo de flor frutífera, e trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela disse: é pouco que tens tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso Jacó se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Eita salada danada. E deitou-se com ela naquela noite. Ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido. E chamou-lhe Isacar. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu boa dádiva, desta vez o meu marido vai morar comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Chamou-lhe Zebulon. Depois teve uma filha chamada Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus a vergonha, tirou Deus de cima de mim a vergonha. Chamou-lhe José.
em meio a toda esta celeuma, em meio a esse liquidificador de 20 anos de luta e batalha, a reação geral de Jacó é o que mais nos interessa. A reação de Jacó é a aceitação de tudo como providência divina. Exatamente o que você ouviu. A inveja dos filhos de Labão, os enganos e a hostilidade do sogro, os seríssimos problemas com as suas esposas, o extremo e cansativo labor de noite e de dia, estavam debaixo da permissão do, abre aspas, do Deus que viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, fecha aspas, Gênesis 31, 42. Deus está me colocando em meio a isso tudo. Não é Labão, não é Raquel e Lia, não são os meus cunhados, é Deus, é Deus. Os seríssimos problemas eram todos de permitiva ação de Deus. A atitude de Jacó é uma de aceitação da disciplina do Senhor em sua vida. Em momento algum ele se rebela contra seu sogro, reclama da inveja dos seus cunhados, se maldiz por causa da hostilidade de Labão e da multidão dos problemas no seio da família. Jacó enxerga a mão de Deus em cada circunstância e se humilha diante do Senhor. Aqui está a postura correta do enganador Jacó, que se tornara príncipe Israel. Após 20 anos de sofrimento e angústia, Jacó poderia ter pensado que Deus havia esquecido dele. Afinal, 20 anos é um tempo enorme. Como vai a tua vida, meu irmão, minha irmã, hoje à noite? Você por acaso acha que Deus está demorando? Que 20 anos nós vimos Jacó laborando ali na casa do seu sogro. Teus problemas no trabalho, tuas lutas em casa, teus problemas sentimentais, tuas lutas na saúde, na vida financeira, estão demasiados para você suportá-los. Uma das maiores tragédias da vida de um cristão é não enxergar a mão de Deus em cada circunstância e não se humilhar diante do Senhor. A tragédia é colossal devido ao desperdício do sofrimento. Sim, quando nós sofremos e não tiramos lições, desperdiçamos o sofrimento, sofremos em vão. É trágico não enxergarmos que estamos na provação, é trágico não enxergarmos que nós estamos passando pelo teste, é trágico não enxergarmos que nós estamos na escola da disciplina do Senhor. Quando isso acontece, nós não maturamos, nós não avançamos espiritualmente, ou pior, corremos o risco de nos tornar indiferentes, ou pior, hostis com relação a Deus, pois as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que elas acontecessem. Por vezes, olhamos ao nosso redor e vemos o ímpio prosperar. Isso nos causa inquietação e questionamentos. Nunca devemos esquecer que o ímpio não está na escola do Senhor, pois ele é filho do diabo. Eu vou repetir. Nunca devemos esquecer que o ímpio não está na escola do Senhor. Segundo a Bíblia, 1 João 3,10, o ímpio é filho do diabo. Confira para ver se o que eu estou dizendo é verdadeiro. 1 João 3,10.
Lembrem, não há filho de Deus fora da escola. Não existe homem ou mulher de Deus que não tenha sido provada e testada na universidade do Senhor. Por que razão com você seria diferente? Por que razão seria diferente comigo? Lemos em Hebreus 12, 5 em diante, essas palavras. Preste atenção, Hebreus 12. Estais esquecidos da palavra de ânimo que vos é dirigida como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que reconhece como seu filho. Estais sendo testados e provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem. Me lembrei do meu pai. E, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros pais nos educaram para pouco tempo. O segundo a sua própria conveniência, ao passo que o Pai Celeste nos educa para a santidade. É verdade que toda correção parece momentaneamente com pesar ao invés de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e paz. Levantai, pois, vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que vacilam, tomem o bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estai alerta para que ninguém vos deixe passar a graça de Deus, para que não desaponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. A prova maior e a colação de Jacó vai se dar no Val de Jaboque. É a graduação da semana que vem. Mas nós vimos suficiente para entender que todos nós estamos na escola do Senhor. Tudo o que acontece com você não é o seu colega de trabalho. Tudo que está acontecendo com você não é a sua esposa que está causando. Tudo que está acontecendo com você não é seu pai, sua mãe, embora todos esses agentes são responsáveis e têm o seu papel. Mas por trás de todas essas coisas, nós precisamos ver a mão do Senhor, porque nós estamos na escola do Senhor. Amém, meus irmãos? Se assim fizermos, seremos tidos por Israel, príncipes de Deus. Em nome de Jesus, amém.